constituir. Certo? Então, isso posto, nós estamos aqui fazendo dança. Vamos brincar, já que a gente está numa sala, não é? Em que as pessoas não têm essas famigeradas cadeiras, não porque as cadeiras são terríveis, viu? Olha, são tão ótimas. Mas é porque quando a gente senta nessa cadeira e tem um raio de uma pessoa aqui dando uma palestra, a gente imediatamente faz um trato, né? De que senta aqui lá da minha história. Quantas páginas de texto será que tem essa palestra? Não vai dar para ver o texto lá novo, eu sinto muito, eu nem estou lhe seguindo assim, estou mais só me baseando, bababá. Tá certo? Então o que a gente fez? A gente encheu essa sala de bolas de gude, provocou aí um estranhamento, né? Encheu esses espaços entre essas cadeiras como uma metáfora, talvez um pouco, vai servir para várias coisas essas bolas de gude, mas nesse momento como uma metáfora de espaços de vida, tá certo? Cheio de espaços de vida. Então, por favor, não se sentem nessas cadeiras com vontade de dormir. Quer dizer, pode ser que tenham vontade de dormir, mas persiste mais um pouquinho para que a gente possa trocar algumas coisas num outro lugar, que não esse do palestrante, né, que é quase um padre ou um pastor, e suas ovelhas, ouvintes e dormentes. Tá certo? Vamos fazer outro papo. Muito bem. Então, pensando nesse pacto também que a gente já fez, que não estamos falando só de teoria aqui, estamos falando do fazer dança, isso fica muito claro com esse conceito operacional, voltando lá, que o André Lepec empresta lá do Paul Carter, né, falando da dança acerca de uma política do chão. Então, Paul Carter, no livro dele, ele vai dizer, vai tomar de empréstimo, são vários empréstimos, então um empresta para o outro, que empresta para o outro, que empresta para o outro, ele vai tomar de empréstimo de um outro teórico muito importante, um outro artista muito importante no início do século XX, tão importante quanto esses que eu falei aqui, chamado Paul Valéry. E o Paul Valéry vai dizer que a primeira coisa para se ter no Ocidente, para se ter dança, não são os movimentos de braços e pernas. A primeira condição, o primeiro som que se ouve para que uma dança possa acontecer, não é o som das sinfonias ou os sons das músicas lindas, né, que nos inspiram a dançar e mover. Lindas ou terríveis, né, ou mais, enfim, moventes no sentido, né, mais urbanas e tal, como por exemplo o hip hop. Não. Ele vai dizer que a primeira condição para que uma dança aconteça vem dos sons terríveis de homens gritando, máquinas passando, porque antes de tudo, para se ter uma dança no Ocidente, é preciso que o chão fique aplainado. É preciso criar condições aplainadas de chão para que o corpo sobre ele possa se mover. Claro, isso aí? Só um pouquinho. Tá? Então, a primeira condição de possibilidade para se ter uma dança é ter um chão para ela. Quando a gente foi inaugurar, se vocês terem uma ideia, a gente foi inaugurar o curso de dança da UFC, a primeira coisa que a gente precisou, a grande preocupação, o grande empenho, que custou semanas de trabalho da gente, meses de trabalho da gente, foi o chão. Tinha que fazer o chão. Tem que fazer o chão, olha só. Né? Tem que produzir o chão para depois a gente poder dançar sobre ele. Né? Uma outra teórica que não tem proximidade exatamente com o André Lepec, que trabalha hoje em dia na Universidade Federal da Bahia, chamada Paola Berenstein, ela vai escrever um livro interessantíssimo chamado Estética da Ginga, e ela vai dizer que talvez aquilo que a gente reconhece como ginga no carioca, ela fala bem da favela da Maré, a pesquisa dela é bem localizada numa comunidade lá no Rio de Janeiro. E ela vai dizer que talvez as condições irregulares e não assentadas do chão da favela, das quebradas, eu adoro essa expressão, né, tenha estreita correlação com o aparecimento da ginga, do gingá. Né? Porque talvez você seja necessário, como condição de existência, que você lide com um chão que não foi terraplanado para você se mover. Se você pensar na cidade do Rio de Janeiro, tem um outro caso super forte,
que é o Bota Abaixo do Pereira Passos. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Uma coisa histórica muito terrível que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, quando a gente precisou que a cidade do Rio de Janeiro se parecesse com Paris. Então a gente tinha que produzir as avenidas parisienses numa cidade que foi construída ali no Porto, em volta da Praça 15, em volta ali do centro, da Praça Mauá, ou seja, em volta, né, do lugar de chegada no Rio de Janeiro, cheia de vielas e de idas e voltas e bequinhos. Bota abaixo tudo isso, manda todo mundo para a periferia e nasce a favela do Rio de Janeiro. Tá? Nasceu aí. Exatamente isso. Manda todo mundo, desapropria, porque ali ia virar uma área muito valorizada. Então tira os pobres, é sempre assim, né? Manda os pobres para o fim dos infernos, né? E bota tudo abaixo com aquele casario, todas aquelas ruazinhas que foram sendo criadas quase que, né, num processo, sabe, quando a água está começando a ferver, né, num processo que é imanente, que é dentro dele mesmo, né, uma rua dando na outra, que dá na outra, que dá na outra, que dá na outra, e que é cheia de mistérios, e que é cheia de surpresas, que é cheia de bequinhos bons, a beça para namorar. Ficou péssimo para namorar no Rio de Janeiro. Entendeu? Porque abriu-se aquelas avenidas assim, com linhas retas, lindas, bulevares parisienses. Maravilhoso. Fala-se francês, né, na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Há várias expressões que vieram para o vocabulário, né? Fala-se muito francês e namora-se muito mal. Porque não se tem nem um cantinho, né, assim, meio escuro, pra gente fazer aquelas coisas que a mãe não quer, né? A sociedade não está muito afim. Aquelas variadas maneiras de amar, que a gente tinha falado no início, não é? Então, o que acontece? Estou dando assim 3 exemplos, um com a sala de dança que vem do LEPEC, 2 que vem um pouco de estudos da nossa cultura. Infelizmente eu ainda só tenho 3 anos de Ceará, de moradora, ainda não tenho tantos exemplos para dar, mas terei acerca daqui, né? Ainda Rio de Janeiro ainda fala muito como o meu passado, assim, forte. Então essas 2 referências que são fortes para mim, um que vem do estudo da Paula Berenstein na sua tese de doutorado, né? Essa coisa da ideia de que, na suposição, hipótese, né, de uma correlação entre a ginga, né, típica do carioca, e esse chão, né, da favela, que não é, e aí elas falam de favela mesmo, da comunidade da Maré, né, que é irregular, que justamente exige, ela diz, lá no texto, exige uma adaptação constante nossa do peso da gestão da gravidade para poder se manter de pé. Ou até admitir a queda como algo partícipe da minha movimentação urbana. Então, admitindo essa queda, admitir essa irregularidade, eu também admiti a possibilidade de agir nas quebradas, né? De estar presente nesse andar dos becos irregulares por onde se anda ali naquela comunidade. Do mesmo modo, só que na mão oposta, essa abertura das avenidas, o bota abaixo do Pereira Passos, né? Pereira Passos é o prefeito, né? Foi por isso que é o bota abaixo dele, não foi ele que caiu, né? Ele botou abaixo todo mundo, as casas todo mundo. Também como uma relação estreita, não sei se eu estou sendo feliz nessas correlações, entre as condições de chão e as condições de existência nele, a partir dele, com ele, e não necessariamente sobre ele. Não é só sobre ele, mas é com ele, é nele, é em diálogo com ele. E disso a gente já está fazendo uma correlação estreita com, espero eu, se aproximando da dança. Sim, não? Sim. Metaforicamente, cada uma dessas bolinhas, se a gente estivesse aqui movendo alguma empresa bélica, cada uma dessas bolinhas podia fazer a metáfora de uma bomba que escava o chão da dança no século XX, extraindo do corpo outras relações com o espaço, outras relações com o próprio chão. Cada um desses nomes que eu citei aqui no começo, o que eles promovem na dança, diz respeito, acaba implicando
outras configurações de chão, outros modos do chão, seja metafórica, seja literalmente, aparecer na dança, propondo que o corpo não se mova mais sobre ele, nessa superfície plana. Percebe a correlação com o bota abaixo do Pereira Passos, que era necessário passar nos automóveis. Dane-se a vida das pessoas, é preciso passar nos automóveis. É preciso velocidade, é preciso terraplanar para fluir. Então, quando você... Assim, falando nesse negócio dessa urbanização... Como é seu nome? Teresa Raquel. Assim, falando sobre esse projeto da urbanização do Rio de Janeiro, eu lembrando também do que estão fazendo também na Fortaleza, né, com relação à Copa. Né, muita gente também está sendo, né, saindo das suas casas porque para construção, né, está tendo muito isso hoje. Também faz muito também me lembrar da época da revolta da vacina também. Como é que é isso da revolta da vacina?